Seja bem-vindo ao canal da Obra na Amazônia. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o livro Um Homem Segundo o Coração de Deus, que fala sobre a história de Samuel e também de Davi. No capítulo 5 de hoje, nós veremos ainda um pouco mais sobre o que se passou na época em que Samuel ministrava a Deus ali no meio do povo de Israel. E esse capítulo 5 tem como título A Peleja contra os Filisteus. E fala de um episódio muito interessante que mostra para nós muitos princípios de como ocorre, né, a relação entre o nosso viver diante de Deus, a nossa experiência com Deus, a nossa vida com Deus e a batalha e a luta espiritual. Esse capítulo do livro Um Homem Segundo o Coração de Deus aborda os capítulos de 4 a 7 do livro de 1 Samuel. E ali nós temos, já no capítulo 4, uma peleja do povo de Israel contra os filisteus. E nessa peleja, o povo de Israel é derrotado vergonhosamente. E eles se perguntam por que isso aconteceu. A princípio, o que a gente consegue ver pelo relato do texto bíblico é que não houve muito temor a Deus, não houve muita consulta a Deus, não houve uma busca para saber se realmente era isso que Deus queria. Em outras batalhas, como nós podemos ver também no livro de Josué, é mostrado que por várias delas o povo consulta o Senhor, busca o Senhor para saber se eles vão pelejar ou não. Isso não acontece nessa batalha aqui contra os filisteus. Eles simplesmente vão à peleja. E qual que seria a reação esperada? É que eles buscassem o que está de errado e se voltassem a Deus para saber, por meio dos seus profetas, especialmente Samuel, que servia a Deus nessa época, o motivo do porquê eles haviam sido derrotados, uma vez que era o Senhor quem pelejava as batalhas dele e também era quem dava vitória para o povo de Israel. Mas o que foi que eles fizeram? Ao invés disso, eles tomaram a Arca da Aliança, que estava no templo em Siló, e fizeram o quê? Eles levaram essa Arca da Aliança no meio do exército, achando que, de alguma maneira supersticiosa, aquela arca ali no meio deles iria dar a vitória para eles. Na verdade, o valor da arca, segundo o que é nos relatado nesse livro, né, Um Homem Segundo o Coração de Deus, é que, na verdade, a presença de Deus já não estava com o povo. Por quê? Porque o povo, no seu viver, ainda adorava ídolos, postes ídolos, oferecia incenso a outros deuses, né, que na verdade a gente sabe que não são deuses. Então o povo ele estava numa perversão na sua busca para com Deus muito grande. E esse era o verdadeiro motivo de eles não conseguirem vitória. Por quê? Porque por causa desses pecados, por causa da idolatria que estava no meio do povo, a presença de Deus já não era com eles. Vocês lembram lá de Êxodo, quando Moisés estava conduzindo o povo e ele pediu para Deus, ó Deus, se a tua presença não vai conosco, o que é que nos torna diferente? Se a tua presença não vai conosco, eu não saio do lugar onde eu estou. Então a gente vê que tomar as coisas de Deus de uma maneira religiosa ou supersticiosa não é o que vai nos trazer vitória. É a presença de Deus. E para termos a presença de Deus, nós precisamos lidar com toda idolatria e com todo pecado no nosso meio. Nesses relatos, a seguir, ainda no capítulo 4, nós vemos a questão da morte do sacerdote Eli. Ele servia nessa época, mas era um sacerdote que, apesar de ter temor a Deus, ele não tinha liderança e era frouxo em guardar os princípios santos de Deus. Os seus dois filhos, Hofni e Finéias,
Eles desprezavam os sacrifícios de Deus e se aproveitavam da abundância que chegava no templo, da oferta do povo de Israel. É tanto que é relatado em outros capítulos que Eli era um homem pesado, porque ele, na verdade, havia perdido a disposição em servir. E aí é um grande princípio que nós vemos aqui. Na morte de Eli, ele caiu da cadeira onde estava, ao receber a notícia de que os seus dois filhos, Hofni e Finéias, haviam sido mortos na batalha em que o povo havia levado a arca como um amuleto, vamos dizer assim. Ele foi abalado, caiu. Qual que um outro grande princípio é que, apesar de ter ouvido sobre a morte dos seus filhos, ele ficou aterrorizado porque soube que a arca do Senhor havia sido tomada pelos filisteus. Isso o abalou e fez-o cair da cadeira onde estava. Então, ele, apesar de ser fraco e frouxo no seu sacerdócio, ele tinha temor a Deus. Mas nós vemos que Deus não tinha caminho nele para poder liderar e conduzir o povo. Um outro princípio que nós vemos foi porque uma das mulheres dos filhos de Eli, ou seja, a nora de Eli, ela estava grávida e quando soube que a arca do Senhor havia sido tomada, levada pelos filisteus, ela teve um filho e chamou ele de Icabô, ou Icabode em algumas outras traduções, que significa que foi-se a glória de Israel, ou seja, ela reconheceu que a arca da aliança ali era a glória de Israel. Por quê? Porque a arca da aliança era onde a presença de Deus se manifestava. Então, um outro princípio que nós aprendemos aqui é que essa arca, como nós sabemos, ela é Cristo, o próprio Cristo, né? A corporificação de Deus. Ele é o centro do viver da igreja. Quando nós perdemos Cristo como centro do viver da igreja, nós perdemos a nossa glória. Então, amado irmão, amada irmã, que cada um de nós sejamos zelosos em que tudo quanto fazemos na igreja tenha como objetivo Cristo e, principalmente, tenha como conteúdo Cristo. Se o nosso serviço ele não tiver Cristo como conteúdo, é um serviço vazio, é um serviço sem a presença de Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele é o centro da igreja, é o conteúdo, ele é o objetivo, ele é tudo para nós. Louvado seja o Senhor. Em seguida, um outro episódio é sobre como a arca ela se comportou, vamos dizer assim, no meio dos filisteus. Ela foi levada para dentro de um templo pagão, onde havia um ídolo lá chamado Dagon. Nós sabemos que a arca, naquele templo ali, ela derrubou esse ídolo e ele acabou sendo quebrado, né? Mostrando para nós que quando Deus chega em algum lugar realmente, ele destrói os ídolos, né? Tudo aquilo que não é Deus fica evidente e é eliminado. Nós temos que aprender que o nosso Deus é um Deus verdadeiro e nada, nem ninguém pode competir com ele. Nada nem ninguém pode ocupar a posição que Deus tem na nossa vida, no universo e em todos os lugares. Deus é Deus. Não há nada que se compare a ele. Então, na nossa vida também, nós temos que priorizar isso. E ali no meio do povo dos filisteus, o efeito da arca foi trazer tumores entre o povo, né, doenças, porque eles haviam roubado a arca de Deus. E vamos dizer assim, de certa maneira, como se Deus estivesse defendendo a sua glória diante dos pagãos, né, mostrando quão temível ele é, quão poderoso, quão real e quão verdadeiro Deus é. Foi ali aquela história, às vezes nós procuramos defender a Deus, mas lembre-se que o Senhor é o Senhor dos exércitos e Ele é zeloso pelo seu nome. Em seguida, no relato, mostra que os filisteus acabaram devolvendo a arca e quando isso aconteceu, Samuel se levantou como uma liderança para orientar o povo, conhecendo a Deus e conhecendo qual que era a verdadeira
necessidade do povo. Isso é uma lição para nós que somos líderes. Um verdadeiro líder, ele precisa conhecer a vontade de Deus e conhecer a necessidade do povo de Deus e conduzir o povo para dentro da vontade de Deus. Olha só o que é que nos fala 1 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 3. Olha só. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Veja quão rico. Um líder, ele leva o povo de Deus a ser absoluto, a ter um coração para servir somente o Senhor. E tem uma frase do livro que é muito forte, eu queria ler para vocês, né? Olha só, fala assim: a oração, o arrependimento e a confissão dos nossos pecados sempre serão o caminho para obtermos a vitória. E por que fala essa frase? Em seguida, depois que o povo tomou essa decisão, né, se voltou a Deus, orou, se arrependeu, confessou seus pecados e lidou com isso, em seguida, quando eles foram pelejar novamente contra os filisteus, o Senhor deu a vitória para eles. Então, amado irmão, amada irmã, de repente, as derrotas que nós temos sofrido no nosso viver, na nossa batalha espiritual, de repente tem a ver com como nós temos vivido diante de Deus. Por um lado, individualmente, mas também coletivamente como igreja. Cada irmão, cada irmã precisa pedir ao Senhor para sondar o seu coração, para ver se não tem ídolos ali, que tem impedido de vencer espiritualmente. E é em função dos líderes também, a mostrar isso para o povo, a conduzir o povo nesse arrependimento, mostrando que esse é o caminho da vitória. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Jesus é o Senhor.